do teu conhecimento, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa trazer somente aquilo, Pai, o nosso Senhor deseja aos nossos corações essa manhã, Senhor. Que o Senhor possa se apoderar da vida dela, Senhor. Que o Senhor possa usá-la tremendamente esta manhã, Deus Todo-Poderoso. Ó, faz na vida dela, Senhor. Ser com ela, Pai. Ser com o seu ministério. Ser com a sua família, Senhor. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, a graça e a paz mais uma vez, igreja. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Éfesos, capítulo 1, versos 19 e 20. Estou com outro texto, mas depois eu solto esse outro texto quando a gente for ministrando. Nós vamos começar em cima do texto que o Senhor colocou no meu coração sobre Páscoa. Efésios capítulo 1, versos 19 e 20. Páscoa, a gente traz logo a lembrança, não é? Que é vitória, que é vida, que é ressurreição, que é alguém que morreu no nosso lugar, mas que hoje ele vive. Glória a Deus. E dia de domingo de Páscoa, a gente traz a lembrança, alguma passagem, porque tem várias passagens, né, gente, desde o começo do sacrifício de Jesus até a ressurreição dele, depois ele, né, o aparecimento dele novamente, e aí a gente começa a entender que ele deixou um legado para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Amém? Efésios capítulo 1, 19 diz o seguinte: e a incomparável grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, esse mesmo poder, ele age hoje em nós. Veja que coisa boa. Houve um poder de Deus sobre Jesus para que houvesse um milagre da ressurreição de alguém que estava morto e que viveu novamente. Houve um poder, o poder de Deus sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí olha que frase mais forte. Esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, esse mesmo poder, ele age hoje na nossa vida, garantindo extraordinárias vitórias. Eita glória! Veja que coisa forte! Nós estamos debaixo de unção de milagre de Deus. O que ele fez lá em Jesus não foi só lá não, na cruz. Ele hoje está fazendo também na sua vida. Creia! Se a gente fosse finalizar agora, a gente já finalizava. Porque o poder de Deus dizendo a você: eu tenho esse poder hoje na sua vida. Eu tenho esse poder hoje sobre a sua vida. Você precisa crer. O que é que a Bíblia nos ensina? Se creres, verás o quê? A glória de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. Porque às vezes algumas pessoas ministram como se essa vitória desse milagre fosse só lá naquele tempo, naquele contexto. Mas é hoje, é atual, é moderno. A cruz que Jesus carregou não era a cruz que era para ele carregar. Sabemos bem que aquela cruz era de Barrabás. Porque naquele momento, toda vez que iam crucificar, eles pesavam, eles mediam para ver a altura, o peso, para ver como é que iam fazer a
foi para libertação e salvação da nossa vida. Aleluia. A cruz, a coroa de espinhos, os pregos, tudo aquilo, todos esses elementos têm um simbolismo de peso, de dor, de sofrimento. E se hoje eu te perguntasse, qual é a cruz que você está carregando? Porque sempre a gente fala, né? Eu carrego uma cruz, minha cruz é tão pesada. Vocês escutam, né? Sempre as pessoas falarem essas frases. E até a gente também fala, né? Eita, que a minha cruz é pesada, né? A gente fala. Mas na verdade a gente não entende o que está falando. Porque pesado foi a cruz que Cristo carregou. Hoje nós estamos levando uma cruz leve. Na verdade nem cruz a gente leva, né? Nem cruz a gente leva. Porque o Senhor, Ele vem, não é? Amenizando a nossa dor. Ele sentiu dor, ele foi chicoteado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi negado a ele até um copo de água. Ele passou por muitas humilhações. E mesmo dentro de todas essas humilhações, dentro desses sofrimentos que ele passou, ele não rejeitou a cruz. E às vezes a gente, com menos do que isso, já quer deixar a nossa cruz, o nosso fardo, algum problema que a gente carrega. Porque muitos de nós, eu diria que todos nós, cada um carrega um tipo de problema em alguma área, não é assim? E às vezes a gente ora tanto, mas meu Deus, eu tenho orado tanto, eu não estou vendo muito resultado nessa área na qual eu estou orando. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele trabalha no silêncio. Para a gente é silêncio, para Deus não é silêncio. Para Deus é a hora certa, o momento certo, o trabalhar certo na nossa vida. Porque se Deus fosse nos contar tudo que nós iríamos passar, talvez a gente não suportasse tamanha dor. Porque sabemos que temos muitas dores enquanto estivermos aqui na terra. É choro, é dor, é perda, é assim? É lágrima que dói, que escorre quente nos nossos olhos, humilhação, desprezo, distonia, solidão, tristeza. Às vezes vem tantas situações adversas. Mas eu quero te dizer que com esse preço que Jesus pagou na cruz, Ele estava dizendo, sabe o quê? Eu estou garantindo extraordinárias vitórias para a sua vida. Uma vitória é a vitória sobre o mundo. O mundo odiou Jesus, hostilizou, desprezou, humilhou, trocou por Barrabás. Porque quando perguntaram, quem é que a gente vai crucificar? Jesus ou Barrabás? Automaticamente a gente, né, se estivesse lá, ia identificar que todo mundo ia dizer o quê? Barrabás. Não é? O ladrão não ia ser crucificado? Não. Foi o que o povo lá fez? O povo ingrato, invejoso, escolheu Jesus. Então ali foi um momento de tamanha humilhação para Jesus, de tristeza. De quê? De tudo que ele tinha feito. Todos os milagres que ele tinha feito. Será que na mente dele, nesse momento, não passou tudo isso? É como a gente às vezes faz tanta coisa por algumas pessoas, e quando a gente pensa que a pessoa vai nos defender, não é assim? Aí que a pessoa faz, eu nem me conheço, eu nem ouvi falar assim isso mesmo. Não é mesmo assim? Aí vem a traição, vem a decepção, vem a tristeza. É por isso que eu sempre digo, quando a gente lê a palavra, o Senhor nos ensina. Quando você estiver fazendo alguma coisa para alguém, faça como se estivesse fazendo para Jesus e esqueça. Ou então, presta atenção, ou então não faça, porque a decepção vai ser maior. Porque a gente faz um favor para uma pessoa, às vezes mata a fome de uma pessoa,
certamente, né, eu vou ser recompensada por essa pessoa. Quando eu estiver passando por algum problema semelhante, parecido ou semelhante, essa pessoa vai estender as mãos para mim assim, e vai me ajudar. Aí o que é que acontece? A pessoa não ajuda. A pessoa nem lembra que você foi um canal de bênção, foi um instrumento de Deus para a vida dela lá atrás. Mas eu quero te dizer que por isso tudo, Jesus não pensou nisso. Então, como a gente segue os passos de Jesus, a gente tem que pensar igual a Jesus. Faça hoje pelo seu próximo. Faça hoje pelas pessoas, como se estivesse fazendo para Cristo. E depois não pensem mais em nenhum retorno, porque o nosso retorno vem do Pai, o nosso retorno vem de Deus. Se vocês pararem para analisarem, não é, o texto e esse contexto da nossa vida, a gente faz tantas coisas boas para tantas pessoas, mas a gente não deve realmente ficar esperando o retorno, porque a lei do retorno ela vem. Mas a lei do retorno está dizendo que o retorno tem que ser obrigatoriamente daquela pessoa que você estendeu as mãos, né? Assim, Deus, Ele é Deus, Ele não dá a glória dEle, a honra dEle a ninguém. Quando Deus quer lhe honrar, Ele honra. Ele usa a pessoa que Ele quiser, Ele usa estranho, uma pessoa que nunca lhe viu, uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com você. Simplesmente chega até você e faz: eu vim aqui te ajudar, eu vim aqui estender as mãos para você, porque eu senti de Deus de vir lhe ajudar. E você de repente nunca fez nada para aquela pessoa. Vocês entendem? A lei do retorno ela chega para nós, mas é necessário que a gente olhe para Cristo, olhe para o sacrifício de Jesus. Porque se Jesus naquele momento fosse olhar tudo isso, pensar tudo aquilo, eu acho que ele não tinha deixado, permitido ir até o fim. E o que a gente tira como aprendizado disso? A gente precisa ir até o fim. Jesus ele foi até o fim, chicoteado, humilhado, carregou uma cruz, cansou, apareceu com Simão Sirineu para ajudar a levantar a cruz e botar novamente nos ombros dele. Ele continuou aquele caminho que estava indo para onde? Ele estava indo para o Gólgota. Ele estava indo para o Gólgota, era o mesmo nome de caveira. Ele estava indo para um local para ser morto. E ele sabia que a morte ia ser bruta. Ia ser uma morte com coroa de espinho furando a cabeça dele. Ia ser uma morte furando pés, furando as mãos. Não é assim? Mas ele não desistiu. Então isso fica um aprendizado para que a gente também não desista dos nossos problemas cotidianos, que com certeza não são iguais aos de Jesus, são bem mínimos. E o Senhor nos deixa essa instrução de vitória. Por que vitória? Porque teremos sim a vida eterna com Cristo. E essa primeira vitória é uma vitória sobre o mundo. O Senhor nos garantiu essa vitória sobre o mundo. Nós venceremos o mundo sim. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. E tem a outra vitória, que é a vitória sobre a dor e o sofrimento. A dor vai passar. O sofrimento vai passar. Jesus nos garantiu isso lá na cruz também. Que a dor passou, o sofrimento passou, a nossa dor vai passar, o sofrimento vai passar. E quando a gente começa com essa palavra de esperança para as nossas vidas, a gente começa a se alegrar e saber que tem solução sim para cada dor, para cada afronta que nós vivemos na nossa vida. E a terceira vitória é a vitória sobre a morte. A morte, ela não vai nos superar. Por quê? Porque nós morreremos aqui, mas nós ressuscitaremos com Cristo. Então nem a morte
Deus. A alma, para quem é salvo, vai para Cristo. E o corpo, ele vai ficar na terra. Não é assim? Ou vai para debaixo do chão, ali da terra, literalmente, ou os mais modernos vão cremar, né? Cremam. Mas o que interessa é o espírito e a alma. Então a gente vai sim estar no seio de Abraão. Nós estaremos com o Senhor da glória. Aleluia. Precisamos ter essa palavra de fé, essa palavra de esperança. E uma preocupação em Lucas 24, não precisa nem vocês abrirem, Lucas 24, do 1 ao 9, que fala das mulheres que seguiam Jesus. Maria Madalena, Joana e a outra Maria, que era a mãe de Tiago, e outras mulheres também que seguiam Jesus. Essas mulheres, elas estavam no caminho indo ver Jesus. Jesus já estava morto, elas já sabiam disso. Ele tinha ensinado, ele tinha dito que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas sabiam disso porque ele tinha avisado aos discípulos e a todas aquelas mulheres e a todas aquelas pessoas que estavam ali no momento com ele. Ele estava o quê? Preparando. É como o Senhor está hoje fazendo o quê? Nos preparando, através dessa palavra, nos preparando para a gente entender da vida eterna. Mas elas prepararam perfumes, ungüentos, especiarias. E foi lá Maria Madalena, Joana, a outra Maria, mãe de Tiago, foram no caminho para encontrar com o morto Jesus, para poder ali ungí-lo. E no caminho a conversa delas era a seguinte: como é que a gente vai fazer que quando a gente chegar lá no sepulcro, na tumba, tem uma pedra e a pedra é muito grande. E a Bíblia diz que essa pedra ela pesava em torno de 2 toneladas. Como é que essas mulheres iriam conseguir arrastar essa pedra? Provavelmente não iriam conseguir. E elas iam no caminho conversando sobre isso. Porque queriam arrastar a pedra, tirar a pedra e ungir a Jesus. E quando elas chegam lá, para surpresa delas, a pedra não estava mais ali. A tumba estava aberta. O sepulcro estava aberto. Alguém tinha tirado aquela pedra. E ali eles se encontraram com 2 homens com roupas reluzentes. E a Bíblia diz que eram 2 anjos de Deus. E provavelmente tiraram aquela pedra para facilitar o caminho daquelas mulheres. E quando ela chegou, não achou Jesus, porque ele não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. E o que foi que elas encontraram lá? Encontraram um lençol, encontraram um lenço, botavam um lenço nos olhos, um lençol que envolvia o morto. Era a tradição daquela época, e elas só encontraram aquilo dali, as ataduras. Então elas identificaram que Jesus não estava mais ali, que Jesus tinha ressuscitado. E elas correram para avisar aos outros discípulos e às outras pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Eu quero dizer a vocês que Jesus já tinha dito, Jesus está dizendo agora que tem a vida eterna para cada um de nós, que tem sim uma mansão celestial preparada para cada um de nós. E é para nós acreditarmos nessa palavra, nessa mensagem. Não deixe que o inimigo questione e coloque pensamentos que a gente fique questionando: será que é? Será que é verdade mesmo? Eu digo a você, debaixo da unção do Espírito de Deus,
para que verdadeiramente Ele ressuscitasse, vivesse, e nós pudéssemos dizer hoje: Ele vive. Posso crer no amanhã. Vamos repetir comigo? Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Ele vive, Ele está vivo. Nós podemos crer sim no amanhã, porque Ele nos promete essa vitória. Jesus deixou para trás essas ataduras, esses lençóis. Era um simbolismo, como se Ele estivesse dizendo: eu não estou mais aqui, não estacione mais aqui, não fiquem mais aqui. Porque o que aquelas mulheres iam fazer mais ali? O corpo não estava lá, não tinha mais o que fazer. Então era Deus falando ali através de Jesus. O que Ele estava dizendo? Não parem, não estacionem, continuem, sigam adiante. Era Ele dizendo: vá e diga que eu estou vivo, que grandes coisas vocês farão. O que a palavra nos ensina? Que a gente vai fazer mais coisas do que Ele fez. Não é assim? A palavra nos ensina isso. Mas quando é na hora da gente colocar em prática, colocar em fé, a nossa fé e ação, a gente começa a questionar, a duvidar, a temer. Por isso que é bom cantar esse hino, né? Tira o medo. É quando o Senhor faz: vá você, eu estou determinando para você ir, eu estou convidando, eu estou mandando que você vá. Aí você faz: mas eu tenho medo. Manda outra pessoa ir no meu lugar porque eu tenho medo. Mas o Senhor está dizendo: é você que tem que ir. Tem coisas, irmãos, que é você que tem que fazer, que Deus colocou na sua mão, que Deus Ele colocou e Ele vai aprimorando. É como a gente vai fazer um bolo, a velha história de fazer um bolo. Aí a pessoa faz: eu só sei fazer bolo solado. Aí já bota isso na cabeça e pronto. Não, tem que dizer: eu faço bolo solado agora, mas o meu objetivo é fazer um bolo fofinho, um bolo gostoso, para que eu possa até entender que eu consigo fazer um bolo, porque todo mundo consegue fazer, porque eu não consigo. Então começa a treinar, não é assim? Quer dizer, treinar as habilidades, que já tem a habilidade de fazer o bolo, porque já faz o bolo. E aí é Deus dizendo: vá treinando essas habilidades que eu lhe dei. E você começa a treinar, e quando chega um certo dia, o seu bolo fica maravilhoso. Aquele bolo fofinho, aquela coisa gostosa, e você começa a entender: meu Deus, Deus verdadeiramente fala comigo até nesse mínimo detalhe, que para algumas pessoas não é nada, mas para mim é tão importante. Não tem essas coisas que Deus faz conosco? Não é assim que a gente pede a Deus para tirar o medo, para colocar intrepidez, seja em qualquer área da nossa vida. O Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que a gente não fique estacionado no passado. Ali, Jesus estava dizendo: aquela etapa terminou ali, agora é uma nova etapa. E ali depois, andando um pouquinho mais para frente, eram 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, indo para a aldeia de Emaús. E eles estavam ali conversando, falando de Jesus, dizendo que cadê Jesus? Ele morreu. E aí eles estavam falando como se ele não tivesse tido uma instrução de Jesus. Jesus tinha instruído, Jesus tinha ensinado. Sabe o que acontece hoje, no nosso dia de hoje? É que a gente ouve a palavra, a gente recebe a palavra, mas na hora que vem a situação problemática, vem o problema mesmo, a gente não põe em prática a palavra de Deus. Vem o desespero, vem o medo, vem a angústia, vem a tristeza, mas a gente precisa entender que se Deus, Ele nos deu
dele é glorificado. Sabe o que Jesus gosta? Sabe o que ele gosta? A gente já sabe que Páscoa é ressurreição, Páscoa é vitória, a gente entende isso, resumindo tudo isso aqui, mas o Senhor, Ele quer que você tenha credibilidade nele, que você creia no poder dele, que você entenda que você não está sozinho. E às vezes a pessoa fala, eu estou viúva, eu estou sozinho. Não, a Bíblia diz que Ele é o quê? O marido das viúvas, Ele é o pai dos órfãos, Ele é aquele que é um amigo fiel, um amigo de toda hora, de todo tempo, um amigo que Ele sempre estende as mãos e nunca nos deixa desamparados. Aí o Senhor quer que você seja íntima dele, quer que você converse com Ele. E nesse caminho de Emaús, esses dois homens ali conversando, aí chega um homem. Esse homem era Jesus, minha gente. E esses dois discípulos não reconheceram Jesus. O que isso tem tudo a ver? O que isso tem a ver? Tem, aí a resposta, tem tudo a ver que nós estamos refletindo. Jesus, ele aparece para a gente em determinadas situações e a gente identifica, entende que não foi uma situação normal, mas que foi algo sobrenatural que aconteceu ali na nossa vida e que foi Deus que estava verdadeiramente naquele momento nos dando um livramento, nos protegendo, abrindo uma porta, evitando uma confusão, evitando uma bala perdida, evitando sérios problemas de acontecerem nas nossas vidas e dando vitória. Páscoa, ressurreição, vitória. É Deus ali entrando vitória. Mas é necessário que reconheça. No caminho de Emaús, os homens não estavam reconhecendo Jesus. Mas não conviviam com Jesus? Como é que não viram? Eles estavam tão obcecados com o problema deles. Qual era o problema deles? Achavam que Jesus tinha morrido e que tinha abandonado eles. Eu quero te dizer que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e não te abandonou. Ele não te abandonou, Ele está com você. Ele está com você. Essa é uma mensagem de esperança. Ele dizendo, eu estou com vocês. Aleluia. E aqueles homens não identificaram que era Jesus. E Jesus deixou, né? Aquela história. Deu volta, deixou eles falando, remugando, reclamando. E eles estavam indo para onde? Para uma aldeia chamada Emaús. Estavam indo para o caminho contrário, minha gente. E Jesus, depois, quando chegou lá, em Emaús, foi que eles identificaram que era Jesus. Será que vai precisar a gente fazer um longo caminho, uma longa estrada, para identificar que Jesus está ao nosso lado, falando conosco, te dando livramento, te aconselhando, te dizendo qual é o caminho certo? E quando chegava lá, Jesus disse que voltem para Jerusalém. Eles só fizeram perder tempo. E isso traz uma mensagem dentro dessa mensagem, dessa outra mensagem que nós estamos falando aqui nessa tarde, nessa manhã. É que o Senhor está dizendo, será que é necessário perder tanto tempo em desobediência? Será que é necessário perder tanto tempo em incredulidade? Porque aqui esses dois homens estavam nessa estrada para Emaús, eles estavam em desobediência, porque Jesus não disse isso, não mandou eles fazerem isso. Estavam em incredulidade, não estavam crendo no que Jesus tinha falado. O que aconteceu? Só fizeram perder tempo, na verdade, porque depois tiveram que voltar para Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. E depois ele disse ao povo, voltem para Jerusalém, porque o nome dele seria glorificado em Jerusalém. Aleluia. O nome do Senhor quer ser glorificado em você, é a nova Jerusalém. Você é a nova Jerusalém. E aonde quer que você chegue, as pessoas precisam ver o impacto de Jesus
Jesus na sua vida. E o que é que eu vou falar? Se você perguntar agora, o que é que eu vou falar? Você vai falar o seu testemunho. Cada pessoa tem um testemunho. É claro que tem coisas que a gente não fala, porque é desnecessário, porque às vezes expõe muito a pessoa. Mas a gente sabe que temos um testemunho forte. Eu, para estar aqui, eu tenho um testemunho forte. Cada um de vocês, para estar hoje aqui, domingo de manhã, domingo de Páscoa, que poderia estar em qualquer lugar, não é assim? Porque tem um bocado de gente viajando, né? É assim? Um bocado de gente em casa fazendo lá a comida do domingo, não é assim? Mas vocês preferiram a melhor parte. Vou à casa do Senhor, vou entregar o meu melhor, que é a minha vida, a minha adoração, receber de Deus. E a Bíblia diz que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Comece a pensar nisso. Cada ato que você faz para o Senhor lhe retribui. Comece a perceber. Cada vez que você dá um passo para Jesus, Ele dá uns 3 passos para você. Você começa a entender que as coisas começam a se descomplicar. O que estava complicado vai descomplicar, porque o Senhor Ele vai fazer. O Senhor Ele vai fazer essa mudança nas nossas vidas, sim. Então a gente já tem, como a Nova Jerusalém que somos nós, a gente já tem um testemunho vivo. O nosso testemunho. Crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia e hoje vive à direita de Deus Pai. Aleluia. Crê que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas pastora, eu errei hoje, meu Deus, pisei na bola novamente. Amém. Isso é sinal que você está vivo, isso é sinal que você é pecador, isso é sinal que você precisa do arrependimento e é sinal que você precisa das mãos estendidas de Deus sobre a sua vida. Primeira coisa, reconhecimento. Precisamos reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. Senhor, eu sei que eu não sou nada. Senhor, sem o Senhor, eu nem conseguiria estar aqui. E quando você reconhece, começa a conversar com Deus, será que é muito difícil? Eu acredito que não. Porque a gente fala tanto, né? A gente fala com um, fala com o outro, pega o zap, para no zap, telefone, fala com todo mundo, amém. E aí tudo bem, não tem nada de errado nisso não. Mas arruma um horário para conversar com o Senhor, arrume o melhor horário, comece a conversar com o Senhor, se derrame na presença dEle, dizendo aonde está a sua dor, onde está o seu problema, onde está a sua inquietação, aonde está a sua dúvida, aonde está a sua timidez. E Ele começa a falar no nosso coração. E Ele também começa a falar através de circunstâncias que a gente começa a entender. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a gente possa entender. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Que a gente possa entender que o Senhor já fez esse sacrifício por cada um de nós. Que hoje Ele vive. Aleluia. Põe a mão no teu coração e começa a orar agora. Querido Deus amado, Senhor, neste domingo de Páscoa, Senhor, Jesus, queremos te louvar, te render graças a Deus.